A Bíblia nos diz que nos tempos do fim, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como um chamado final para que a humanidade se arrependa e o adore. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro. Esse julgamento será dividido em duas partes, os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, falaremos especificamente sobre os 7 selos. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz que ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: "Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos." Nesse momento, João vê Jesus no centro do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro então toma o livro, pois somente ele é digno de abri-lo. Então aqueles ao redor dele caem ao chão e o adoram. Cristo então começou a abrir cada selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Veja o significado de cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres viventes dizer em voz como de trovão: 'Venha!' Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Ele saiu como vencedor determinado a conquistar." Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para o Anticristo vir ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será uma figura poderosa que virá com o discurso de promover a paz em todo o mundo. No entanto, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito da guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: "Então saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matassem umas às outras. A ele foi dada uma grande espada." O segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história humana. Durante esse período, uma grande parte dos habitantes do planeta morrerá. Note que o cavaleiro no cavalo vermelho carrega uma grande espada, e acredita-se que isso represente punição. Deus fará com que os adoradores da besta e os falsos profetas sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão da seguinte maneira: "Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: 'Venha!' Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança nas mãos. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 'Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho.'" Na cultura judaica, a cor preta significa luto, aflição e fome, e é exatamente isso que o cavaleiro no cavalo preto trará para o mundo. Quando Jesus abriu o terceiro selo, note que ele carrega uma balança que, segundo estudiosos, representa uma crise econômica e fome, pois a balança seria um símbolo da escassez de alimentos e dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para conseguir comprar um pouco de comida. Para se ter uma ideia, 1 denário era o salário diário comum, ou seja, as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir um pouco de sustento. O quarto selo, o espírito da morte. João traz uma revelação sobre a chegada do último escritor. Ele disse: "Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizendo: 'Vem!' Olhei, e eis que diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome, peste e pelas feras selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte tire a vida de 1/4 da população da terra. Infelizmente, muitas dessas pessoas serão levadas ao inferno. Elas morrerão devido à guerra, fome e doenças causadas pela abertura dos selos anteriores e também pelos ataques de animais selvagens que, devido à falta de comida, devorarão os seres humanos. O quinto selo, o desejo de justiça.
Quando João viu Jesus abrir o quinto selo, ele relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro? Até que julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma vestimenta branca, e lhe foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que seriam mortos como eles. Logo que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que perderam a vida por causa de sua fé em Cristo, perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram fossem julgados. Então lhes foi instruído a esperar pacientemente até que outros cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura do selo se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: eu vi quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou negro como pano de saco de cabelo de cabra, e toda a lua se fez como sangue. As estrelas do céu caíram à terra, como a figueira deixa cair os seus figos quando sacudida por um vento forte. Os céus se recuaram como um rolo sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, tanto escravas quanto livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles chamaram as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem pode suportá-lo? A maior catástrofe de toda a história humana acontecerá com a abertura do sexto selo. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes aterrorizará toda a população mundial. Nesse momento, as pessoas terão certeza de que o fim dos tempos está se aproximando. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo o que seus olhos realmente viram nessa ocasião. Tamanha era a grandeza. Durante esse período aterrorizante, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberão o selo de Deus para serem protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados irão pregar as boas novas às pessoas, e muitos se converterão a Cristo nos últimos dias. O sétimo selo, as 7 trombetas. Se a abertura dos primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo atônito diante da magnitude do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por vir. Ele descreveu: quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que tinha um incensário de ouro veio e se colocou diante do altar. Lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, juntamente com as orações do povo de Deus, subiu diante de Deus da mão do anjo. Então, o anjo tomou o incensário, o encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. A abertura do sétimo selo do livro traz consequências terríveis para a terra. No entanto, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se Deus estivesse esperando que as pessoas se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele. Mas mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão de seus erros, e em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo o que acontecerá. Após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, juízos muito piores acontecerão até que finalmente Jesus retornará em glória e poder. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é hora de permanecermos firmes com Jesus, pois só com Ele nossa salvação está garantida, e não precisamos temer o futuro. Essa foi mais uma palavra de fé. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe essa mensagem com seus amigos.